Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, turma. Deixa o Instagram entregar pro povo, chamar que nós estamos online. Nós estamos on. Vamos ver se alguém vai chegar, se não ficar gravado. Tá tudo certo. Esse horário é desafiador para algumas pessoas. Por conta de ser cedinho, né? Vou enviar aqui algumas. Quem puder esteja, tá tudo certo se não puder. Vai ficar gravada. Eu vou dar um tempo e nós vamos seguir a leitura do Evangelho de João. E especial nessa quarta-feira. Uma quarta-feira bem importante. Interessante que a gente está vivendo Nós estamos vivendo um momento histórico que está amplamente retratado aqui na Bíblia, né? Que coisa. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bem-vinda. Eu vou seguir a leitura de onde nós paramos semana passada. Nós paramos em João 3. E não sei como as coisas estão acontecendo aí, mas essa semana pré-Páscoa, uma semana santa, ela é uma semana que nós precisamos estar extremamente atentos ao que nós sentimos, ao que nós pensamos. Porque é uma semana onde, como humanidade, nós vivemos um desafio, né? Então, não sei como tá aí, mas a gente pode sentir um pouquinho mais. Nós podemos estar nos perceber um pouquinho mais ansioso, um pouco mais, talvez, entristecido. Observa, porque isso é um movimento coletivo, né? A Semana Santa, ela é, mesmo que nós não sejamos praticantes dentro de alguma religião cristã, enfim, existe uma egrégora no mundo, né? E essa egrégora, ela é muito potente. E não tem como nós não olharmos para Jesus como um divisor de águas literal, né? A CDC, né? Ele dividiu a história. Então, a vida dele impacta a nossa vida de alguma maneira. Então, acho que isso é importante. E quando nós, antes de iniciar aqui a conversa, seguindo, né, em João 3, hoje é quarta-feira. E a quarta-feira, ela foi o dia em que Judas vendeu Jesus. E eu até gravei o episódio do podcast de hoje, fala sobre traição, enfim. E eu lendo aqui para buscar, enfim, a passagem, né, onde é retratada historicamente a traição de Judas. É interessante em que em nenhum momento
mesmo sabendo de todo o desfecho, mesmo sabendo do sofrimento que a carne passaria, mesmo Jesus não recuou. E Jesus, quando conheceu Judas e chamou ele, né, vem junto, vamos caminhar junto, ele já sabia quem ele era e o que ele representaria. Então, eu acho que esse nosso grande influencer, né, o JC, esse nosso grande influencer, ele é um exemplo de o fim sempre será melhor que o começo. Muitas vezes nós passamos uma vida, né, focados no problema, o que nós estamos vivendo agora, enfim, e nos perdemos do objetivo final, né? Eu acho que essa passagem, esse momento, é literalmente um entendimento de que muitas dores, né, em especial falando da quarta-feira, que muitas dores, elas são vividas para que algo dentro de nós seja moldado, seja trabalhado, desenvolvido. Falei isso para uma paciente ontem. Os desafios, eles vêm para nos moldar, para que nós possamos desenvolver aquilo que está em coerência com quem nós vamos ser, com quem nós precisamos nos tornar no futuro. Então, pensa a importância de Judas historicamente, né? Será que toda a história seria contada dessa maneira se não houvesse Judas Iscariotes? Tô falando dele por conta da quarta-feira, tá, gente? Hoje, inclusive, depois eu peço que vocês ouçam o episódio do podcast que eu falo sobre a traição, falo sobre a aplicação prática disso, né? O que nós podemos aprender com a traição de Judas. Mas, enfim, eu queria compartilhar isso com vocês, porque é algo que eu venho refletindo muito desde que eu escrevi o episódio, eu gravei ontem, e estava lendo aqui, antes de entrar aqui com vocês também, eu estava lendo, referenciando no Evangelho de João. João não fala tanto dessa, ele fala, claro, aqui, mas em Mateus e Lucas é onde a gente encontra o sofrimento de Jesus de uma maneira mais intensa, né? Mateus é muito detalhista e então ele traz muito todo esse sofrimento, assim. Eu não lembro, acho que se foi lendo Mateus ou foi lendo Lucas. Se tu lê, tu chora. É muito potente, é muito forte. Eu ia pedir pra vocês aqui pra gente sair um pouco do roteiro, mas eu disse, cara, isso ia me ativar muito aqui. Então, se tu quiseres pesquisar, depois ler o dia de hoje, né, o que está acontecendo no dia de hoje na Bíblia, tu vai em Mateus 26, tá? Ele começa Mateus 26, ele vai retratar todo o desafio, tá? Desde a conspiração inicial, a ceia, Pedro nega, Jesus no Getsemane, Jesus é preso diante do Sinédrio, Pedro nega. Então, se tu quiseres ler o que está acontecendo, né, no dia de hoje, na Bíblia, começa lá, tá? Daí tu vai chegar um pouquinho antes, né, até que tu chegue no beijo, na entrega de Jesus, quando Jesus é preso. O suicídio de Judas. Isso João não traz, tá? Isso quem traz é Mateus. Mateus e Lucas, tá? Marcos aqui, ó, até a minha Bíblia referencia. Marcos também traz. Marcos e Lucas também traz a prisão de Jesus. Jesus no Getsemane, quem traz também é Lucas, né? Então, caso tu queira buscar isso e ler o que está acontecendo e ter os teus insights e ter o teu momento com o mestre, seria interessante. Certo, senhores? Vamos seguir aqui então. Interessante, né? Falar sobre isso dá um ar mais desafiador, mas a partir do momento em que eu paro de fugir das sombras é que
de fato eu entro em contato com a luz. Então, acho que isso é muito importante a partir do momento em que eu paro de negar que eu sou feita de luz e sombra, que existem coisas desafiadoras na minha alma e que a partir disso eu integro, né? Eu sou isso também. Né? Nós somos duais. Então, mas a ideia da live aqui é ler ali os evangelhos e compartilhar com vocês como acontecem os insights, mas também eu acho que o intuito disso aqui é mostrar para vocês que muitos processos de autoconhecimento, os processos de autoconhecimento, eles não são de maneira alguma lineares. Então não existe uma linha reta onde tu se desenvolve, não, literalmente é nesse enrosco, né? É uma montanha russa. E lembra sempre, tá? Sempre terão desafios que vão chegar para que tu desenvolva habilidades emocionais que tu precisa desenvolver para que lá na frente tu viva algo diferente. Então, aquela frase que eu sempre falo, né? Deus vos dá em toda e qualquer hora sempre o melhor. Vamos ler o capítulo 3 de João? Bora? Então tá bom. O encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Puxa vida, já vamos começar a ter... Ai, a gente já começa no negócio. Aí olha a parte... Cara, quando ele abria a boquinha santa dele, só saía... Como seria pra nós, né? Só abrir a boca pra falar coisas fantásticas. Como seria, né? Ao invés de ficar... papai. Como seria maravilhoso se nós abríssemos a nossa boca apenas, né, quando tivéssemos algo de fato para contribuir com o mundo, né? Digo-lhe a verdade, ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Tá pronto para morrer, senhor e senhora? Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? Adora a racionalidade, Nicodemos, né? Mas é a nossa, né? Tu não perguntaria isso se tu ouvisse isso? Agora lembrei que eu vi isso numa constelação semana passada. Quando eu perguntei para uma cliente que tu tá pronta pra te despedir dos teus pais? E ela me olhou assim. Eu gosto de fazer esse choquinho assim pra pessoa, digo, ai meu Deus. Tá pronto? Não, papai e mamãe não vão morrer, não. Quem vai morrer é a tua maneira de olhar pra eles. Não é literal, né? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. A literalidade é fantástica. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito Santo. Aliás, e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda com o fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Na verdade, essa conversa de Jesus com Nicodemos, eu acho que foi o primeiro podcast de entrevista, de pergunta e resposta, né? Porque Nicodemos, ele tá fazendo uma pergunta porque ele era um homem extremamente sábio.
Só que mesmo dentro, ele reconheceu as limitações porque ele fazia perguntas muito simples. Talvez perguntas que nós faríamos para o mestre. Eu acho legal essas coisas. Né? Ele é muito simples na pergunta, mas é uma pergunta extremamente real. De uma pessoa normal fazendo. Eu acho massa ler essas coisas, né? Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Caraca! Olha só que... É interessante, né? A ironia de Jesus, né? Você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Eu vou ler de novo, tá? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E tu querendo julgar o amiguinho aí, né? Tá bem? É cada lapada que tu toma lendo esse negócio aqui que é, olha, extraordinário. Essa é a parte mais... Mesmo Jesus sendo irônico com Nicodemos, né? Tu entende que existe muita força na maneira como ele conduz os diálogos. Existe profundidade, existe humanidade. Eu acho isso... É isso que reforça a fé, sabe? É exatamente isso que reforça a fé. Por isso que eu digo, pelo amor de Deus, meu amor, entre em contato com isso. Encontra ele. E talvez esse movimento aqui seja uma maneira de te conectar, mas não fica só aqui, não. Busca ele à tua maneira. Eu acho que ler os evangelhos, como eu já falei lá na primeira, né? Por que eu tô lendo os evangelhos? Não tô lendo a Bíblia do início, meio, fim, enfim. É uma maneira de tu ouvir histórias sobre um homem que esteve aqui, humano, encarnado, e que transcendeu tudo que a gente sente. Acho que essa é a parte mais bonita, sabe? Ele literalmente transcendeu tudo. E ele fala: não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Então vamos baixar o julgamento aí, Senhor. E o julgamento começa pelo auto-julgamento, tá? A gente tem que ter um olhar muito mais amoroso para conosco. A gente julga tanto o outro porque é muito mais fácil reconhecer no outro um padrão que eu não consigo reconhecer em mim. Sempre vai ser mais fácil. Então, se o dedinho inquisidor tá apontando muito para fora, é porque o teu crítico interno tá afiadíssimo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo,
Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. O que nós fazemos, né? O que nós fazemos é coerente com quem de fato somos, com a nossa fé. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ai, tá batendo aqui o negócio. Jesus. Esse evangelho, ler isso aqui mexe muito comigo. Jesus do céu. O testemunho de João Batista acerca de Jesus. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Eu amo aquela há um tempo atrás, no The Chosen, eles trouxeram assim um corte de João Batista sendo morto. Ele foi decapitado, né? Foi onde inclusive Jesus chorou, porque ele perdeu uma das pessoas mais importantes da vida dele, e João morreu por conta de ser um evangelista, né? E eu achei linda a maneira como eles trouxeram, porque The Chosen, ele não é literal, né? Tem algumas pessoas até que nem gostam que fale-se do The Chosen por conta de X, Y, W. Eu penso que dentro, né? Eu sempre tento trazer o olhar sistêmico para tudo, então eu penso que tenha The Chosen é uma obra que tem uma importância muito grande, porque ela ilustra, né? Então, às vezes é desafiador tu ler a Bíblia e se perder, porque é complicado, às vezes, a maneira como eles trazem. E o The Chosen, ele simplesmente ilustra, né? E a passagem de João Batista sendo morto, assim, eles colocaram João deitando a cabeça num cepo, e quando ele olha, assim, ele olha para uma janela e tem uma ovelha branca. E daí aquela luz, assim, vem, meu Deus do céu. E daí fizeram o código com aquela música, né? É ele, por ele, né? Que essa música, quem não sabe, foi escrita falando de João Batista. Então, eu amo isso, porque é aquela coisa assim, eu entreguei a minha vida num nível real por conta do que em quem eu... Agora a conjugação do verbo crer é complicada. Em quem crie? Não. Em quem eu creio. A conjugação do verbo crer agora aí eu vou deixar para vocês, mas eu entreguei minha vida por conta da minha fé, né? Então acho que essa é a maior história de João Batista. Vamos seguir. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende, o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Noivo aqui quem é, né? Cristo, né, senhores? Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça. Daí a gente já chora aqui, né? É necessário que ele cresça e eu diminua. Anota isso, tá? É necessário que ele cresça e eu diminua.
Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha só, gente. É necessário, eu nem vou seguir no capítulo 4, tá? Porque é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu acho que aqui a gente já consegue brisar horrores. Quando nós nos colocamos a serviço de Deus, nós somos, como eu falo, né? Nós somos as mãos de Deus em ação, nós somos Deus em ação. É exatamente para que nós vamos assumindo esse lugar. Como me tornar mais parecida com ele. E isso é uma coisa que eu brigo pra caramba. Que alguns de vocês, enfim, por uma realidade, por escolha inconsciente, porque eu sei que isso é inconsciente, são reféns de comparações com pessoas que estão aqui todos os dias com vocês no Instagram. Seja o Instagram, seja o YouTube, mas o Instagram eu acho que é o que mais estimula isso. E daí tu vai comparando a tua vida. Eu subi um post falando sobre isso ontem, se as redes sociais elas acabassem. E como é que tu olharia pra tua vida? Eu recebi uns directs muito importantes falando sobre isso. Sobre o quanto essas mulheres eram reféns da comparação. Relacionado ao corpo, relacionado à roupa, relacionado à profissão, ao status financeiro. E daí é exatamente isso. Se só por hoje, usando aqui os preceitos do Reiki, né? Kyoda Kyoha. Se só por hoje eu tivesse Jesus, esse Jesus que a gente está conversando aqui, queridão. Se nós tivéssemos ele, se não houvesse mais nenhum influencer no mundo, só Jesus. E aqui é Jesus, tá? Não é o Cristo. É Jesus real. Como eu já falei no podcast, se não sabe a diferença de Jesus e Cristo, vai lá no podcast que eu expliquei. Jesus. Se não houvesse mais ninguém para me inspirar, se todas as contas de influencer do mundo, se isso não existisse mais, como é que nós seríamos? Será que nós estaríamos satisfeitos com a nossa vida? Tu estaria feliz com o teu legado? Tu estaria feliz com as escolhas que tu vem tomando para tua vida? Se ele fosse o grande influencer. Não a fulaninha, a ciclaninha, o ciclaninho. E eu acho que essa frase, vou falar ela várias vezes, eu quero que tu escreva ela, tá? É necessário que ele cresça e eu diminua. E trazendo para o olhar sistêmico, a gente só faz isso. Nós só nos curvamos porque é maior que nós. E eu só me curvo quando eu reconheço a autoridade. Para quantas pessoas tu te curva ao longo do dia porque tu reconhece a autoridade, baseada muitas vezes em status, em resultado material, e tu nem olha o que tá por detrás. E eu tô batendo nessa tecla, gente, porque eu tô escutando isso no consultório e é assustador o que tá acontecendo. Além da epidemia silenciosa de saúde mental que nós vivemos, a questão da comparação
luta desumana. E ela literalmente, ela é fomentada todos os dias. E se preparem, tá? Se vocês não estiverem atentos, nós temos uma geraçãozinha que já nasceu dentro das redes sociais. Isso vai ficar pior. Porque literalmente essas crianças estão nascendo não como usando pai e mãe como referência, e sim como referência externa de outras coisas, outros exemplos, outros influencers. Então isso vai ficar mais desafiador ainda, porque a gente não tem controle acerca disso. Então eu quero questionar vocês em relação a isso. Eu quero questionar vocês. Isso é uma coisa muito forte. Eu acho que essa passagem de João, ela dá essa conversa, né, de João aqui fala exatamente sobre isso. Dentro do Evangelho de João, falando sobre João Batista, o quanto eu preciso deixar isso crescer dentro de mim de maneira positiva, o quanto eu sei e conheço Jesus para que ele cresça e eu desapareça. Eu acho que isso é importante. E aqui o eu desapareça é o nosso ego. E eu acho que isso aqui na verdade, agora, né, brisando aqui com vocês, é autoconhecimento, né? O que é eu desapareça? O eu é o meu ego. Claro que ele nunca vai desaparecer aqui falando, uma terapeuta falando, né? Não tem como excluir o ego. Mas que ele diminua. Que eu esteja consciente das escolhas que o meu ego faz. Que eu esteja consciente das coisas que eu faço para agradar. Que eu esteja consciente dos desafios que eu enfrento. Então, eu diminua é exatamente isso. É o ego, o que eu faço para mostrar para o outro. E, gente, isso é tão... Eu sei que é desafiador para algumas pessoas, mas a partir do momento em que tu começa a ficar presente é mais fácil. Fica presente. Fica presente, fica observando quando é que tu toma uma atitude baseada no que o outro vai pensar de ti. Tu tá pra sair de casa, tu escolhe uma roupa. Eu escolho uma roupa porque eu me sinto confortável e bonita nela, ou porque eu vou me preocupar, porque eu vou pra um lugar, e será que eu vou estar bonita pra aquelas pessoas? Será que quando eu chegar lá as pessoas... Entende? Eu vou escolher viver algo baseada no quê? No que faz sentido pra mim, ou porque fez sentido pra fulana. E eu falo isso no episódio, né? Aliás, não lembro agora se foi no episódio, foi num corte, numa coisa que eu fiz, enfim. Tu não quer a bolsa, a casa, tu não quer isso. Tu não quer o carro, tu não quer o casamento. Tu quer o que tu acha que ela sente tendo aquilo. E é por isso que a gente compra. Falei ontem no consultório sobre isso também. Preenchendo vazios emocionais, olha só. Eu diminua, tu entende? Eu diminua e ele cresça. Autoconhecimento. Porque eu faço o que eu faço. Os meus vazios emocionais. Interessante, né? E quão importante é quando eu diminuo, eu dou espaço para ele, o nosso grande e real influencer. Ai, gente, aqui já... depois entra aqui, Jesus conversa com uma samaritana. Que é uma conversa boa, Mas a gente faz isso semana que vem, certo? Eu vou deixar a live gravada no YouTube, pra quem quiser. Depois eu vou colocar isso aqui no Insta. Não vou deixar mais gravada no Insta, vou deixar gravada só no YouTube. Pra que vocês vão lá, até porque eu acho que é relevante por conta da ideia do canal. Tá? Então não vou mais deixar gravada aqui no Insta. Vai ficar gravada apenas no YouTube. Certo, senhores?
É necessário que ele cresça e eu diminua. Ponto. Leva isso pro teu dia de hoje, tá? E lembra do início da live? Eu falei sobre a traição. Depois tu escuta o episódio de hoje também, onde eu falo que a primeira traição nunca é fora. Ela sempre começa dentro. A traição de Judas, ela não começou com o beijo. A traição de Judas começou no questionamento. Começou lá na Santa Ceia. Aliás, na última ceia. Foi, aliás, antes da última ceia. Naquele momento ali, Jesus já sabia o que ia acontecer. Talvez tenha começado lá quando Jesus foi orar lá. E teve aquela experiência de chorar sangue. Tamanho o estresse que ele viveu. Ali ele já sabia o que ia acontecer. Judas já estava nesse processo. Então, a traição final, ela não começou no beijo. Ela começou muito antes. Começou dentro de Judas. E eu trouxe esse exemplo no podcast exatamente por conta de ser a quarta-feira, né? Onde houve a traição, e para que nós possamos entender que nós estamos numa semana muito potente. Então, percebe aí como é que, e se faz sentido pra ti, né? Quantas vezes tu já te traiu? Quantas vezes tu já te negligenciou? E daí isso aqui vincula, olha só que dá pra brisar horrores, né? Isso vincula com essa questão de buscar validação e comparação externa, porque se eu mensuro a minha vida, se eu metrifico as minhas conquistas a partir do resultado das coisas dos outros, é óbvio que eu vou chegar nesse lugar de traição interna. Porque eu não tô vivendo uma vida pra mim, que é coerente pra mim. Eu tô vivendo uma vida que eu acho que é coerente, porque a fulano, o Beltrano são muito felizes, e daí eu quero me sentir dessa maneira, então eu começo a fazer escolhas que estão alinhadas à vida, que tem o resultado que eu digo que eu quero, e quando eu vejo o negócio descambou, eu tô totalmente distante de quem eu sou. Certo, senhores? Então, reflitam, deem espaço. Acho que essa semana é uma semana de renascimento. Mas para que nós possamos renascer, senhores, a gente precisa morrer. O que em ti precisa morrer essa semana? O que em ti precisa ficar para trás? E eu desejo que seja literal isso, tá? Não movida pela tua dor. Eu desejo que seja de verdade uma virada interna para sempre. Que seja coerente, que faça sentido para ti. E não espera que seja fácil. Imaginou se Jesus pensasse que fosse fácil? Ele pede, né? Pai, se for possível, me livra desse cálice, mas que seja conforme a tua vontade. Vocês têm noção disso? Não vai ser fácil, senhores. Mas tem um porquê, né? Sempre vai ter um porquê. Que ele cresça. Sempre aí dentro. Vamos à nossa oração? Pai, muito obrigada por hoje. Nos dá coragem, Pai, para olhar para o que é desafiador e o que é necessário soltar nesse momento. Nos dá, Pai, a clareza sobre os aspectos que nós vamos nos traindo ao longo do caminho. Deixa claro isso para nós.
aonde nós estamos nos traindo, onde nós estamos sendo incoerentes com a nossa essência e com os teus propósitos para a nossa vida. Pai, nos dá sabedoria, paciência, resiliência, para que nós possamos enfrentar esses desafios com a mesma coragem que Jesus enfrentou. Que nós possamos cada dia mais estar parecidas com Ele, que Ele cresça, que nós vamos diminuindo aos poucos. Coragem, sabedoria e muito amor, Pai, para que nós tenhamos paciência com essa jornada. Nós não sabemos ainda o destino final. Muitos de nós não sabem nem a cena do próximo capítulo. Mas nós sabemos, Pai, que se o Senhor estiver na ponta do barco, a gente pode relaxar e dormir. Esteja conosco hoje, Paizinho. Esteja conosco hoje. E que Tu seja a única influência real nas nossas vidas. E eu peço, Pai, para que todas essas pessoas que estão agora aqui comigo e todas as que vão assistir esta live gravada recebam nesse momento amor, recebam perdão, recebam um colo, sintam-se filhos e filhas amadas, sem julgamento, apenas amor. Eu peço que invada suas casas, seus trabalhos, suas famílias, que envolvam os corações, as mentes, acalmando, serenando, para que nós tenhamos um dia lindo. E que ao final do dia, Pai, ao deitar a cabecinha no travesseiro, a gente tenha a certeza de ter vivido um bom dia e ter sido Deus em ação aqui na Terra. Cada dia mais parecido contigo, Pai. Cada dia mais parecidos contigo. Em Teu santo nome, Pai. Amém. Amém e amém. Queridos, obrigada por quem conseguiu ficar até o final. Lembrando que a live vai ficar gravada no YouTube. Hoje eu percebi que eu tava bem mexida, assim. É uma semana que eu tô bem mexida emocionalmente. Porque é uma semana que mexe comigo, eu reflito muito. E acaba que até falar é desafiador nesse momento, porque as coisas acontecem aqui e eu sinto muito. Então, a partir do momento em que eu sinto muito, organizar as ideias é desafiador pra mim. Então, pra quem me conhece, sabe que quando eu começo a falar muito pausado, é porque literalmente eu preciso organizar as ideias antes de entregá-las pra vocês. Certo? Vamos à nossa cartinha? Já passamos ali. Eita, nós. Vamos às nossas cartinhas? Então respira fundo aí, intenciona uma consciência. Sabe qual é o sentimento que mais trava a tua vida? A vergonha. Essa emoção tem uma frequência baixíssima e te coloca em situações dolorosas. Aprisiona tua alma e sem alma nada acontece. A vergonha gera insegurança, questionamentos e te faz se contentar com o pouco por ter medo de aparecer e falar sobre o que você acredita. Não deixe mais ela te aprisionar. É na sua liberdade que o incrível acontece. Que egoísmo esconder a tua potência. Liberte-se. O que você tem para dar ao mundo é gigante. Afirmação:
eu estou pronta para libertar quem eu nasci para ser. Ah, senhor e senhora. Quem quiser a cartinha depois eu mando, me chama no direct, tá? Tá pronta para libertar quem tu nasceu para ser? Não é o que tu acha, é o que de fato a tua essência pulsa. Não é igual a fulaninha. Gente, deixa eu falar uma coisa para encerrar aqui, ó. Vocês pensam que Jesus, que Deus, que a criação, que o universo nomeie como fizer sentido para ti? Tu acha que ele faria e ele precisaria, neste mundo de bilhões de seres, onde tudo é possível, ele precisaria de duas pessoas fazendo a mesma coisa exatamente igual? Será que ele precisaria de duas Graces fazendo a mesma coisa, ou a Maria fazendo igual a Grace? Porque para Grace dá certo, então a Maria vai fazer igual. Será que, Papai do Céu, será que o universo ele precisa que tu seja uma cópia da fulana porque a fulana tem sucesso? Por que tu acha que a fulana tem sucesso? Porque ela fala dela, das questões dela, da maneira que ela olha pra vida. Então, meu amor, de verdade, do fundo do meu coração, seja coerente e de verdade. Isso aqui é a cereja do bolo do entendimento. Só seja coerente com quem tu é. E para de tentar fazer igual a XYW. A potência dela é dela. Foi dada a ela. Tu também tem a tua. E cabe a ti entender e conhecer e lapidar a tua potência. A tua força. Seja muitas vezes, quem sabe, abrindo uma live aleatória no teu Instagram. E falando de um momento. E falando de algo que tu gostaria. Ah, Grace, não quero ser porque o meu trabalho é outro. Então tu pode falar isso com as pessoas que estão próximas a ti. Num café com uma amiga, num momento profissional, onde tu traz o viés do autoconhecimento, da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal, para além dos resultados de negócio. Pegou? Então tá bom. Quem quiser me manda. E nos vemos quarta-feira que vem. Vou tentar estar um pouquinho mais por conta dessa semana, né? Estou muito sensível e a lua tá quase lua cheia, né? Então daí isso aí é... Cuidado com a lua cheia, senhores e senhoras, tá? A lua cheia, ela dá uma ativada no povo aí que é mais sensível, certo? Até semana que vem. Vai ficar gravado no YouTube, tá? Gratidão por quem ficou até o final. Obrigado. Obrigado mesmo. Honro a vida de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.